A gente está falando dos anos iniciais, né, do desenvolvimento realmente da criança em si. Mas vamos subir um pouquinho de idade, vamos entrar já nessa... Não é tão criança, mas também não é já um adolescente formado. Vamos falar dessa faixa, sei lá, dos 8 aos 12 anos, né? Uma faixa de muito descobrimento, né? De novas experiências, de que o menino vai descobrindo o corpo, a menina vai descobrindo o corpo, enfim, tem todo esse processo de descobrimento do processo natural do corpo, né? E é nesse momento em que você tem esse despertar de muitas curiosidades, né? E é justamente nessa época em que os meninos já têm muita habilidade na internet, né? Já vê muito essa proximidade dos vídeos, das dancinhas, dos TikToks e tudo na vida. Aí vê o coleguinha que tem, aí vê o fulaninho que tem, que não sei o que, que não sei o que. Aí começa isso. Na sua opinião, assim, nessa faixa etária, sei lá, dos 8 aos 12 anos, dá para uma criança, eu posso dizer criança, ou pré-adolescente, ter uma rede social? Então, é um assunto bem polêmico, né? Na minha visão, né, eu não aconselho, eu não recomendo. Né? A criança, o adolescente, ele ainda não tem essa capacidade de lidar com tantos conteúdos, né, e com questões de críticas sociais, né, esse descobrimento do corpo também, muito exposto esse corpo. Então, assim, existe muitos perigos na rede. Né? E alguns pré-adolescentes, adolescentes até escondem dos pais o que estão acessando. Né? Uma vez a gente fez uma pesquisa, a gente colocou uma enquete para famílias perguntando sobre séries e jogos que os filhos jogam. Né? Só que antes disso a gente tinha feito com os adolescentes, né? Quais são as principais séries e principais redes sociais também, e principais jogos, né? E os pais ficaram abismados. Não sabia que meu filho tinha acesso, tinha essa rede social, né? Às vezes criam fakes, né? Para esconder das famílias que estão tendo esse acesso. E, assim, muito perigo. Você está ali no jogo, vamos dar exemplo aqui de algum jogo aberto, né? Online. Então, toda faixa etária está ali. Né? Nós temos casos que até o Felca coloca também no seu vídeo, de pedófilos que se passam por crianças, para terem acesso a outras crianças. Né? Então, assim, é um perigo aberto. Né? É um perigo que você está aqui, você tem acesso na palma da sua mão. Então, e os pré-adolescentes, né, os adolescentes, eles não têm ainda essa maturidade emocional para lidar. Né? Então, acontecem os aliciamentos ali. E esse adolescente ele está muito vulnerável. Muito exposto. Muito exposto. Né? E, assim, a gente vai vendo muitos casos acontecendo. Então, o que a gente pode fazer para evitar... Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir, né? Nós familiares, nós pais, a gente não vai conseguir evitar tudo, até porque as tecnologias, elas também nos ajudam de alguma forma, né? Elas não é de tudo um ruim, mas a gente precisa estar muito atento, muita supervisão, né? Eduarda, e no caso de já existir, senhora, já tem, meu filho já tem, tem 10 anos, já está na escola, já tem o TikTok, já tem o Instagram, já tem o rede social, enfim. Como é que eu faço para não invadir, de certa forma? Assim, eu posso dizer que uma criança, com um pré-adolescente, posso ter algum tipo de intimidade, mas como é que eu não posso ser tão invasivo, sabe? De ser muito... Não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente, mas é de tentar ser invasivo demais na vida, que a criança não pode abrir nada que você está ali, assim, fissurado, sabe? Às vezes, pastorando, vigiando, como a gente fala por aqui, pode até né? ser a criança também, né? Ver... uma figura assim, um olhar assim, não pode fazer nada que a pessoa... Mas como é que eu controlo, como é que eu observo? E às vezes tem uma outra situação, às vezes o pai não tem muita habilidade com a internet, com aplicativos. E o menino, olha, dá de 10 a 0 no pai, né? Como é que faz? Diálogo, orientação parental. É sentar com o teu filho, sentar com o teu adolescente, com a tua criança, entender, filho, quais são os jogos que você assiste, o que é que você está vendo aqui, né, nesse conteúdo, o que é que você acha de interessante, o que você acha disso, vamos trocar isso por isso. É muito de você entender, né, descobrir um pouco desse universo, porque a gente não... Se você vai muito firme, você vai acabar num confronto ali, e ele vai acabar... talvez não obedecendo ou desrespeitando, ainda mais na adolescência, ou escondendo, né? Então, a partir do momento que você senta, vamos fazer um diálogo aberto aqui, né? Vamos sentar, o que você está vendo, com o que você conversa, quem são seus amigos na rede social,
né, já os que têm, né? Então fazer esse momento de o mais leve possível para que o adolescente não te veja como alguém aversivo. Eu não posso contar nada para meu pai nem para minha mãe porque vai dar problema e aí eu me afasto, né? Então a gente tem que fazer o contrário, tentar se aproximar dos nossos filhos, né, para orientar mesmo, para descobrir, para entender se precisa de ajuda, tem acontecido alguma coisa. Né? É mais nesse sentido, de diálogo mesmo. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes você tem muita... se o meu pai souber disso, se a minha mãe souber disso, ele vai me bater, ele vai me castigar, eu vou ter problemas, e vai ficar uma situação constrangedora, vai brigar comigo, né, e tal. Então, você recomenda que o diálogo... Sempre o diálogo é a melhor alternativa. E assim, quando acontece uma situação, eu não estou conseguindo lidar com o meu adolescente, Sim. eu não estou conseguindo lidar com a minha criança, buscar ajuda profissional. E qual é a melhor forma de punição? Por exemplo, a criança está escondendo muitas coisas, ele está acessando os conteúdos, que eu estou vendo que os conteúdos não são adequados, não está me obedecendo nas ordens, assim, como é que eu, de alguma forma... Porque é um trabalho de você ir corrigindo, né? Sim. Enfim, para evitar que isso acabe se transformando num problema pior. Como é que eu corrijo sem açoitar, sem bater, sabe? Sem fazer algo que você quer... Quem é que quer ver o seu filho machucado ou machucada? Agora, você, obviamente, vai ser duro o suficiente de corrigi-lo. Mas não precisa espancar a criança, não precisa de forma alguma. Existe uma forma correta? Existem algumas estratégias, né? Eu queria ter um manual de instrução para colocar para vocês, mas infelizmente nós não temos, né? E existe leis, né? Bater não é uma alternativa, não é uma opção. Mas, por exemplo, vou dar uma estratégia que eu utilizo com o meu filho. Né? Ele me desobedeceu, aí ele tem um quadro de recompensa. Né? No final desse quadro de recompensa, se ele ganhar, por exemplo, 6 estrelinhas, ele vai ganhar um passeio no final de semana, ou um sorvete, alguma coisa que eu trabalhe com recompensa. Se ele não me obedeceu, então ele não vai ganhar estrelinha. Então, a gente tem uma recompensa ali. Com adolescente é um pouco mais complexo, né? Mas a gente precisa também orientar que esse adolescente ele tem algumas atividades em casa. Né? É importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente que ele ajude também com algumas funções em casa, né? De acordo com a faixa etária. De pequenininho a gente já pode né, orientar. Então, assim, diálogo também sempre é essencial, mas existem outras recompensas. Né? Adolescente gosta muito de videogame. Filho, você não cumpriu essas atividades diárias da escola, ficou faltando isso, recebi uma reclamação. Então, infelizmente, hoje, dia tal, no seu horário de jogar videogame, não vai ser possível. Aí sempre lembrar, por que não é possível? Né? E perguntar, você está entendendo por que você não está jogando seu videogame? Né? Para ele também ter essa percepção do que fez, né, para que ele também tome consciência em relação a isso. Então, Eduardo, pelo que eu estou percebendo, jogar limpo sempre... Sempre eles têm. É a melhor estratégia. A melhor estratégia. A melhor estratégia. E assim, quando os pais realmente não conseguem, é um adolescente que ele está, né, com desvio de conduta, com alguma coisa, então busca ajuda profissional. Né? Nós temos vários profissionais da infância e da adolescência que estão aí disponíveis e sempre buscar ajuda quando você vê que eu não consigo. Então, abandonar nunca é opção também. Você tem que sempre estar ali. Saber pedir ajuda, Saber pedir ajuda. No momento certo, né? Exatamente.